Oi, gente, feliz 2025. Sei que a gente já tá no final de janeiro, mas o meu ano no YouTube tá começando agora. Eu efetivamente quero gravar mais coisa pra cá esse ano. E pra que isso aconteça, eu fiz um compromisso de mim comigo mesma, que eu não ia ficar pensando muito sobre os vídeos, né? Às vezes acontece de eu querer elaborar muito o vídeo e a coisa acaba perdendo a espontaneidade, sabe? Eu não consigo fazer coisas que não sejam espontâneas. Então, às vezes eu penso assim, vou gravar tal vídeo, mas não dá pra ser hoje, porque, hoje eu tô com cara de cansada, hoje o cabelo tá não sei o quê, hoje eu não tô com vontade de fazer maquiagem. E eu reparei realmente que se eu ficar tentando, tem que estar sempre arrumada, tem que fazer maquiagem, eu vou acabar não gravando nada, sabe? Então, eu resolvi que vou fazer as coisas assim mais naturais que eu conseguir. Vou tentar não ficar preocupada demais com edição, sabe? Eu não consigo, de fato, gravar um vídeo e não editar, né? Eu sigo algumas pessoas que fazem isso, mas eu falo demais. Então, eu sempre acabo tendo que cortar alguma coisa, sabe? Então eu cheguei a pensar em fazer alguns vídeos de retrospectiva, especialmente em relação às coisas das leituras, mostrar o meu Robonite no final do ano, mas gente, já passou, o ano já passou, a gente já tá no final de janeiro, já aconteceu tanta coisa em 2025, sabe? Eu já li tanto livro legal, já tô testando, né, as coisas aqui, vendo o que funciona, o que não funciona em termos de organização. Ainda tenho algumas coisas para fazer, para organizar, para começar o ano letivo, por exemplo. Então, assim, não vamos mais olhar para trás. Eu quero fazer vídeos variados esse ano, então eu não quero mais falar só de organização, assim, no sentido, sabe, de ficar só mostrando os cadernos e tal. Essa organização, para mim, né, especialmente as coisas que eu faço, ou as coisas que eu uso, elas só fazem sentido se a gente conseguir colocar elas dentro do contexto da vida da gente, sabe? Eu não quero que ninguém se sinta fazendo alguma coisa errada, sabe? Porque tá fazendo uma coisa diferente, de um jeito diferente, né? Porque o contexto da vida da gente é que vai determinar o que acontece, né? Também quero fazer mais vídeos curtos sobre os livros que eu li, né? Não necessariamente todos. Não sei se vocês estão ouvindo, mas uma ótima hora para resolverem fazer uma obra aqui. Não necessariamente todos, né? Mas alguns livros que eu achar mais interessantes, que despertarem coisas interessantes, que forem mais surpreendentes ou que fizerem conexão com outras coisas, assim. Então, eu quero me sentir livre e à vontade para vir aqui e falar sobre essas coisas. Então, tentar fazer outros tipos de vídeos, sabe? Bom, e esse aqui mesmo é um vídeo um pouco diferente, né? Assim, um bate-papo sobre algumas expectativas para 2025. No vídeo que eu gravei mostrando os livros que eu ganhei no meu aniversário, eu falei que 2025 é o ano que eu vou fazer 50 anos. E eu tenho ficado cada vez mais reflexiva em relação a isso. Não a idade em si, né? Os 50 anos, essa coisa redonda, é mais um símbolo mesmo, sabe? Então não tenho grandes reflexões sobre, estou ficando velha, mas a gente vai pensando mais sobre a vida mesmo, sabe? E pensando muito em relação à minha ansiedade, por exemplo, né? Então, a ansiedade é uma coisa que às vezes paralisa a gente, né? Então, a gente fica ou remoendo coisas do passado ou tentando adivinhar o futuro, mas o resultado é sempre o mesmo, né? A gente acaba não vivendo direito o momento presente, porque a gente está ou pensando, sabe, se martirizando por alguma coisa que aconteceu no passado, ou porque a gente tá, então, querendo prever o futuro. A gente junta isso com a aceleração da nossa sociedade, né, e que
né? É tudo para ontem, a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente tem que saber um monte de coisas ao mesmo tempo, a gente não pode perder nada, nenhuma novidade, as novidades estão aí, os estímulos estão aí o tempo inteiro, então isso intensifica ainda mais esse estado de ansiedade. A gente fica o tempo todo se colocando nesse lugar de que a nossa vida não é suficiente, o que a gente tem não é suficiente, quem a gente é não é suficiente, né? A gente está o tempo todo querendo mudar. E é claro que querer mudar para melhor internamente é uma coisa que a gente deve buscar sempre, né? Mas porque isso faça algum sentido pra gente. Agora, a gente querer ficar mudando o nosso estilo de vida, mudando tudo, né? O que a gente lê, o que a gente veste, o que a gente usa, a forma com a qual a gente se organiza, porque outras pessoas estão dizendo que isso é o jeito certo, e aí a gente fica o tempo todo se colocando nesse lugar de estar sempre errado, sempre equivocado, sempre insuficiente. Isso não é bom, isso não faz nenhum sentido. E embora eu não me sinta assim na maior parte das vezes, de uma certa forma a gente acaba entrando, né, nessa espiral pelas forças externas, né? Então a gente tem que estar muito bem internamente para a gente conseguir bloquear essas forças externas, e às vezes a gente simplesmente se deixa levar. E eu tenho sentido assim que eu às vezes me deixo levar mesmo, sabe? E enfim, a gente pode aqui tentar descortinar todas as camadas psicológicas que têm relação com isso, né? Mas eu acho que no fundo o importa é o que a gente faz quando a gente identifica, né, que isso tá acontecendo. E aí, nesses últimos dias, assim, a gente passou um final de semana num hotel fazenda. E isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, porque são lugares mais fechados e a minha filha consegue se divertir, tem piscina, e a gente não tem acesso à piscina na nossa vida. E a gente não é muito de praia movimentada aqui no Rio, eu gosto de praia tranquila, minha filha também. E então a gente acaba indo para esses lugares para ter um pouco de paz mesmo, né? Ela se divertir. Aí eu sinto essa necessidade do contato com a natureza, de botar o pé na terra. Eu não tenho isso, apesar de morar no Rio de Janeiro, não é ir, por exemplo, dar uma volta na lagoa, isso não sacia essa minha necessidade, sabe? Então eu preciso de um lugar tranquilo realmente, que esteja longe da cidade, para eu conseguir recarregar as minhas energias. E aí, nesses dias lá, eu me vi fazendo algumas filmagens que representam um pouco do estilo de vida que eu gostaria de ter, sabe? Um pouco dessa calma, de ver o vento bater nas árvores, de ouvir os passarinhos, né? De fazer as coisas realmente numa velocidade um pouco mais lenta, sabe? E eu sei que, assim, isso não é uma coisa possível para mim nesse momento, né? Estar num sítio, morar num sítio, isso é um desejo que eu tenho para minha aposentadoria, né? E que eu, de novo, é um desejo, eu não sei se isso vai acontecer. E eu me vi muito presa nisso, sabe? Assim, daqui a 15 anos, 20 anos, eu vou poder ter essa vida. Eu vou poder envelhecer aí e tal. E aí me caiu a ficha de que eu tô sempre esperando esse momento chegar para eu ter uma vida mais tranquila, sabe? Assim, associando essa vida tranquila, única e exclusivamente possível, se for neste cenário perfeito, num sítio, com a casa que eu gostaria de ter, né, com quintal e tal. E eu falei, caramba, né, me caiu a ficha de que, primeiro, eu não tenho como ter isso agora. Segundo, eu não sei se eu terei isso no futuro. E aí eu vou o quê? Vou passar a minha vida frustrada, ou eu vou tentar transformar a minha vida
numa vida um pouco mais simples, né? Numa vida um pouco menos acelerada, mesmo morando na cidade, mesmo tendo esses estímulos externos, né? Constantes. Então, eu decidi que eu vou tentar, esse ano, dar atenção a determinadas coisas da minha vida que eu tô negligenciando e alguns hábitos ruins, alguns comportamentos ruins que estão me afastando cada vez mais da vida que eu gostaria de ter, que estão me deixando excessivamente cansada, frustrada, insatisfeita comigo mesma, sabe? Então, assim, são comportamentos que eu já identifiquei e que eu posso mudar. Então, é um pouco dessa jornada também que eu quero passar a dividir aqui, porque eu acho que isso pode ajudar outras pessoas, talvez outras pessoas estejam se sentindo assim. Eu acho que também eu me comprometer a compartilhar esse tipo de coisa que vai fazer com que eu realmente queira, né, fazer essas mudanças de comportamento. Então, são coisas assim, ainda que eu tô processando, que eu tô organizando na minha cabeça, como eu vou fazer determinadas coisas. Mas uma coisa eu já tinha falado no vídeo do meu aniversário, que é cuidar da minha saúde física. Então, amanhã, por exemplo, eu volto para natação e eu preciso incluir outras coisas, eu preciso manter o meu corpo ativo. Isso tem que ser um compromisso realmente comigo, que eu não posso falhar, né? Inclusive, para ter a vida que eu quero ter no futuro, eu preciso estar bem disposta fisicamente. Além da minha saúde física, tem a minha saúde financeira. O nosso poder de compra nos últimos anos, ele diminuiu bastante. Eu tenho uma filha que depende financeiramente de mim. Ela ainda é uma criança. E eu percebi, né, que a minha ansiedade, essas questões emocionais, né, elas acabam desencadeando em certos comportamentos que beiram mesmo a compulsão, né? Então, eu não tenho compulsão alimentar, embora eu esteja me alimentando pior do que uns anos atrás, sempre colocando na conta do cansaço, né? E isso é uma coisa que eu preciso mudar, mas muito na questão das compras por impulso mesmo, sabe? Então, assim, eu tenho muita coisa. Algumas coisas eu não vou deixar de comprar, mas outras coisas eu acho que eu preciso deixar de comprar. Eu tenho muitos hobbies e isso é uma característica do TDAH. A gente gosta de novidade, eu gosto muito de fazer trabalhos manuais. Só que esse nosso cérebro é muito louco, né? E cada vez que a gente adquire um hobby, a gente quer que em uma semana a gente seja expert. E aí a gente acha que para isso a gente precisa comprar todos os materiais de uma vez, tudo de melhor qualidade, como se eu fosse um profissional. Então, eu tinha diminuído um pouco essas coisas e eu reparei que agora, no final do ano, eu dei uma desequilibrada. Então, eu acabo comprando cursos e comprando materiais e as coisas acabam ficando largadas, eu acabo não dando continuidade. Muito porque também as coisas ficam bagunçadas, as coisas não estão muito acessíveis. Então, essas são coisas que eu quero mudar também. Então, eu quero criar estratégias para que eu aprecie mais as coisas que eu já tenha, que eu use mais essas coisas que eu tenho, que eu consiga destralhar a minha casa, né? Então, essa vai ser a meta dessa semana, que é começar a destralhar as minhas coisas de artesanato, por exemplo. Botar as coisas de uma forma visível, né? Para que eu consiga aproveitar as coisas que eu tenho. Também preciso fazer um detox digital.
Então, parar de seguir coisas que ficam estimulando esse tipo de comportamento, né? Perfis que ficam estimulando esse tipo de comportamento. Me livrar de aplicativos e redes sociais que eu não uso, né? Então, eu não uso LinkedIn. LinkedIn não faz sentido na minha carreira. Para que eu tenho LinkedIn, sabe? Eu não uso Twitter, né? Eu fiquei com ranço do Twitter por causa de muitas tretas. Eu sei que muita gente gosta das fofocas do Twitter. Eu não tenho a menor paciência para isso, sabe? Então, realmente, destralhar a minha vida, simplificar ao máximo, manter as coisas que fazem realmente sentido, as coisas que me dão prazer. Por exemplo, eu tenho roupas de antes de eu engravidar, porque são roupas que eu gostava muito, que eu usei pouco e que eu achava que fazendo todo o exercício físico do universo eu ia voltar até aquele corpo. Gente, eu não vou voltar até aquele corpo, porque o meu quadril expandiu, a minha bacia abriu, né? Eu tive minha filha de parto normal. Mesmo que eu emagreça, tudo que eu quiser emagrecer, o meu corpo jamais será o mesmo. E aí, olhar para aquelas roupas que eu guardei, ao invés de me estimular, só me causa frustração. Só me causa, sabe, tipo, ai, nunca mais vou ser essa pessoa, sabe? Em vez de eu apreciar a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, né? Eu sou mãe de uma menina incrível, sabe? Então é isso. É esse tipo de coisa que eu quero fazer agora nesse início de ano, nessas próximas 2 semanas. Eu quero focar bastante nisso. Não sei se vou conseguir fazer tudo de uma vez. Eu também tenho essa coisa de achar que em 2 dias eu vou resolver tudo isso, e não é assim. Mas é começar. Então, tenho outros compromissos que eu vou voltar aqui depois para falar sobre, né, os compromissos com comprar menos, o que vou comprar, o que eu não vou comprar, como é que eu vou acompanhar isso. Fazer um inventário realmente de todas essas coisas que eu tenho, decidir o que fica, o que vai embora, e tentar viver realmente o dia a dia mais próximo daquilo que eu acredito que seja uma vida física e mentalmente saudável, sabe? Então, é isso que eu pretendo fazer, intercalando, claro, com os livros que eu vou ler, com as coisas que eu estou usando, que estão aqui, estão funcionando, né? Com os caderninhos. Então, todos esses vídeos, eles continuarão aparecendo. Mas, na minha cabeça, eles só fazem sentido se eles estiverem realmente colocados dentro de um contexto, sabe? Eu não quero ser a pessoa que vai ficar aqui estimulando que as pessoas façam coisas que não têm sentido para elas, ou que comprem coisas que não têm sentido para elas, só porque, sei lá, porque é legal, porque tá na moda, porque, né? Então é isso. Estou começando 2025 querendo fazer desse ano um ano com mais significado, eu acho. Uma vida, sabe? Com mais significado. Sem que para isso eu precise fazer grandes mudanças, né? Então, eu acho que são mudanças... as mudanças internas que eu precisava, elas já aconteceram, e agora eu preciso realmente reorganizar o ambiente em que eu estou inserida para isso ser compatível, sabe? Com o que tá aqui dentro, sabe? Com esse jeito de viver mais leve, mais tranquilo que eu quero ter. E eu espero que vocês continuem nessa jornada aqui comigo, e que essas reflexões e que as coisas que eu vou fazer, que elas façam sentido também para você, né, que está aí do outro lado. Então é isso. Então eu volto em breve mostrando um pouco, né, desse processo. Eu acho que esse processo de destralhar é interessante também, né? Então, dividir um pouco, né, esse tipo de coisa, que é o que eu vou fazer aí nas próximas semanas. Então,
Feliz 2025 novamente. Eu espero que vocês fiquem por aqui. Se vocês acharem que esse tipo de conteúdo interessa a outras pessoas, por favor, façam propaganda. Não deixem de dar um joinha, não custa nada para vocês, mas para o YouTube compreender que ele deve entregar esse vídeo para outras pessoas, isso é muito importante. E deixem aí também os comentários de vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.